Esqueci do grupo. Boa noite. Acho que eu cumprimentei todo mundo, mas vamos iniciar então. Estão com um pouco pessoal hoje, está tendo um pouco de manifestação aqui na Praça da Sé, então, de repente, por isso que está faltando algumas pessoas ainda, mas vamos continuar. Já sabe, né? Viu, né? Estragou uma surpresa, nada? Eu estava discutindo agora há pouco com o Zé Carlos aqui, com outras pessoas também, como a gente gosta de acumular conhecimento. A gente quer saber de tudo. Quer conhecer tudo. Tem uma curiosidade imensa para ir atrás das coisas. Isso, durante uma certa fase da vida da gente, isso é muito bom. É isso que move o mundo realmente para ele ir em frente. É a curiosidade que leva aos grandes descobrimentos. Porém, chega uma fase na vida da gente que o conhecimento, quando ele começa a se tornar excessivo, quando a gente começa efetivamente a procurar a espiritualidade, procurar Deus, o excesso de conhecimento, em vez de ajudar, ele atrapalha. Quanto mais cheia está a nossa mente, mais distante estamos de Deus. Parece um paradoxo, né? Que numa certa fase da vida, isso é muito importante. Porém, cada um é que tem que sentir qual é o momento de que realmente o conhecimento deixa de ser importante. O que passa a ser importante é o sentir, é o experimentar, é o vivenciar, é o silenciar a mente para poder ter pelo menos um vislumbre do que existe depois da mente. Porque enquanto estamos cheios demais de conhecimento, na procura do conhecimento, não sobra tempo para procurar Deus. E a gente se perde na procura. Não dá para a gente generalizar isso aqui, que você tem que parar de estudar e você tem que estudar. Não dá. Essa percepção é interior. É cada um é que vai chegar a essa conclusão e vai chegar a uma determinada fase na vida que você vai ver que só silenciando mesmo a mente você vai perceber a realidade. Essa procura que nós fazemos, através da mente, através do estudo, saber que raça nós estamos, que cadeia que nós estamos, que planeta, que galáxia nós estamos, tudo isso aí é bom, mas chega uma hora que basta. Basta porque esse não é o mundo real. Basta porque tudo isso é o que os orientais chamam de Maya. Nós estamos aprendendo muito sobre o Maya e muito pouco sobre a realidade. O Jung é um bom exemplo disso. Ao longo da vida dele, ele ficou muito focado no lado pessoa, persona, no lado inconsciente, no lado inconsciente coletivo. Tudo isso faz parte do mundo criado. Mas ele, dentro dessa procura, ele não se deixou dominar pela procura e percebeu
que além do mundo criado, além do psíquico, existe alguma coisa. Esse alguma coisa ele deu o nome de self, ou si mesmo. E o processo para atingir esse self, atingir esse si mesmo, ele chamou de individuação. Individuação, em última instância, enquanto nós somos criaturas do mundo, nós somos criaturas coletivas. A percepção disso a gente tem que pegar num reino inferior ao nosso, no reino animal. Quando a gente percebe o quanto que os animais são coletivos, totalmente instintivos. Quando a gente se abre para um inconsciente maior do que o instinto, então nós começamos a conhecer o inconsciente coletivo, onde estão os arquétipos, e a razão de ser de todo este inconsciente coletivo, todo esse universo. Nós vamos mostrar isso aqui, palavras do Jung, tá? Não é palavras do Osmir, não. É uma só. É te levar ao self. É a única razão de existência do mundo. Entramos no mundo coletivamente. O mineral é totalmente coletivo, o vegetal é totalmente coletivo, o animal é totalmente coletivo. Começa a ter um vislumbre de separação no animal doméstico. No ser humano, então nós começamos a sair daquele aspecto meramente instintivo. Se a gente pega uma tribo na selva, ela é tremendamente instintiva ainda. Então a gente vê a evolução da psique, a gente vê a evolução da consciência até chegar no homem civilizado. Aí o homem civilizado é daquele jeito, ele sai do 8 para o 80. Ele quer deixar de ser totalmente instintivo, quer se tornar totalmente racional, e nessa racionalidade, vamos dizer, ele perde parcialmente o instinto, embora ele esteja presente e esteja dominando, mas a racionalidade o leva a se afastar totalmente de Deus. Então, o processo da individuação é encontrar esse lado divino em nós. Enquanto não nos tornamos individuais, nós somos seres coletivos, sujeitos à mentalidade, tanto o nosso lado consciente como o nosso lado inconsciente e o lado inconsciente coletivo. Mas somos coletivos, sim. Falamos aqui um monte de vezes como nós somos coletivos. A individuação é sair da coletividade. É não ser mais um ser dominado pelo lado psíquico, pelo lado consciente e inconsciente. É nos tornarmos os seres reais que nós somos e nos perdemos. Isso é o Jung falando. Quem leu os Upanishads, vocês vão ver que os Upanishads falam a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então vamos tentar entrar agora, hoje, nesse capítulo da individuação e ver o que o Jung vai falar sobre isso. Não é nenhuma surpresa o que ele vai falar. Nenhuma surpresa. Ou seja, ele vai falar quase nada. Como é que nós vamos falar de alguma coisa que a nossa mente não entende? Que está além da mente? Como nós vamos explicar uma coisa, o todo, entrar dentro da nossa mente? Tem jeito. Então ele vai falar muito pouco, mas esse muito pouco é o suficiente para a gente ter um vislumbre do que é este ser. Nenhum, mas nenhum ser realmente realizado chega e explica realmente o que é isso.
Porque não tem como explicar. Tem que pagar um preço. Para entender o que é o Atma, o que é o Self, nós temos que pagar um preço. Não tem outro jeito. E o preço é calar a mente. Enquanto a mente não calar, nós não vamos fazer a conexão efetiva com esse consciência total. Essa consciência total, ela pega todo o nosso lado consciente, pega o nosso lado inconsciente, pega o lado inconsciente coletivo e ela é maior do que tudo isso. Maior do que tudo isso. Começa a integração quando o nosso lado consciente e inconsciente realmente se amoldam. Mas ele é mais do que isso. Dá para imaginar só o inconsciente coletivo, o tanto que ele é grande? O inconsciente coletivo é o registro de todas as formas de vida que existiram desde Adão e Eva. Tudo. Passa pelo Buda, passa pelo Cristo, passa pelo Alexandre o Grande, passa por tudo isso aí. Passa lá pelo Egito, passa pela Macedônia, tudo está lá. Atlântida, Lemúria, tudo isso aí faz parte do inconsciente coletivo. O Self é maior do que o inconsciente coletivo somado ao nosso consciente. Ele é maior por quê? Porque ele não está restrito só ao plano da mente. Ele é o criador do plano da mente. Mas acima do plano da mente existem os planos incriados. Então, por mais que a gente conheça o mundo, por mais que a gente entre no Google lá e domine tudo que tem lá no Google, nós estamos simplesmente mexendo no mundo criado. O Self é muito mais do que isso. Como é que você explica um negócio desse? O próprio Buda, a gente falou aqui algumas vezes, quando os discípulos dele, os discípulos mesmo, não o curioso, pediu para ele explicar como é que era o Nirvana, boa noite, o Buda se calou. Qualquer coisa que eu falar só vai confundir. Então é isso que eu estou falando agora. Estava falando no começo com o Zé Carlos aqui. Chega uma determinada hora que a procura pelo conhecimento aqui dentro deste mundo, ela se torna inócua. Não vai te levar a nada. Claro que vai levar. Se você está fazendo parte do mundo, está fazendo o mundo crescer, está ajudando o mundo a crescer, faz parte. Mas nós estamos nos limitando conscientemente. Quando poderíamos ser seres totalmente ilimitados. Chegar nesse grau é um grau, um pouquinho de cada vez. Mas o processo passa realmente pelo silenciar da mente. Eu gosto muito do Ramana, que fala sobre esse processo. Ramana diz que você não precisa silenciar a tua mente meia hora, uma hora, que isso é uma missão quase impossível. Basta você silenciar a mente por 1 segundo. Ou até menos do que isso. É o momento que o Self começa a fazer a limpeza do veículo para, posteriormente, assumir o veículo. Então não tenhamos grandes pretensões, eu não consigo fazer isso aqui, não consigo parar a minha mente. Gente, um pouquinho só um pouquinho. E assim, olha lá, Agnaldo, assim a coisa vai crescendo. Vamos ver o que ele fala aqui. Então Jung está dizendo que existe uma destinação para nós. Que os caminhos que nós estamos procurando até o momento
são paliativos e incompletos. Mas ele fala que existe uma destinação, uma meta, ele chama de caminho da individuação. É tornar-se um só. Ninguém é igual. Enquanto, como estava falando, enquanto no coletivo todos nós somos mais ou menos iguais, ou pelo menos somos semelhantes. Nós pensamos igual, reagimos igual, os instintos nos dominam da mesma forma. É claro que isso aqui, tem gente que já sublimou parte dos instintos e já tem uma certa variação nessa igualdade. Mas é isso aqui, tornar-se um ser único, tornarmos o Atma, tornar o si mesmo, realizar o si mesmo. Então essa é a meta. E essa meta, ele vai mostrar aqui que realmente passa por transcender nossa mente. Então, desenvolvimento, tudo que ele falou até agora, ele fala que são alienações do si mesmo. O que ele está falando? Está falando da máscara, está falando do subconsciente, está falando do inconsciente coletivo. Ele está falando que tudo isso aqui são alienações do si mesmo. Então existe alguma coisa que despoja o si mesmo da sua realidade. É aquele negócio que a gente chama de ego. O ego é o usurpador. O ego é que tomou posse, tomou conta da nossa vida, como sendo realmente o dono desse processo todinho. Então é isso que ele está falando aqui. Ó. A possibilidade de desenvolvimento que nós temos até agora são alienações, em benefício de um papel exterior. Que cada um de nós representa um papel exterior. E nesses papéis ele vem e fala, verifica-se que quem domina é o coletivo. E nós temos que sair do coletivo e nos tornarmos seres únicos. Então renunciar ao si mesmo em prol do coletivo, isso aqui pode até ser um ideal social. Não, imagina, eu um ser único, então eu sou egoísta. É melhor você ser coletivo, que você está trabalhando para o coletivo. Então, ele fala que essa renúncia parece um ideal social, pode parecer através que é egoísta, mas ele vem e fala que o conceito de si mesmo, vai mostrar daqui a pouco, não tem nada de egoísta, não. Você tornar-se um ser único não é ser egoísta. Ele fala que o individualismo acentua e dá ênfase a certas peculiaridades, em oposição a algumas coisas coletivas. A gente vê isso aqui no reino animal, claramente. Você pega no reino das formigas, é totalmente coletiva. Você pega no reino dos cachorros, por exemplo, já tem algumas peculiaridades que um determinado cachorro tem que o outro não tem. Então você vai ver nisso aqui. Então o individualismo é isso, é você dar ênfase a alguma coisa que é teu, é próprio teu. Então você vai se diferenciando ao longo, quando você demonstra as tuas peculiaridades. Então a individuação, ele define como sendo a realização mais completa das qualidades coletivas do ser humano. Não é ser individual, né? Não é uma consideração adequada e não é o esquecimento das peculiaridades individuais. Você tem a tua individualidade, porém você vai continuar fazendo o trabalho coletivo, com consciência daquilo que você é. Diferente de outros reinos que isso não ocorre. Então essa singularidade de uma pessoa, ela é entendida como sendo uma combinação única. Cada ser é uma combinação única, não existem dois seres iguais como realidade maior. Não existem. Por isso que o caminho de cada um de nós é diferente do caminho do outro. Muitas vezes as pessoas querem receber receita prontinha para você seguir aquilo que você tem que seguir. E que é uma receita vindo do exterior. Nós somos individuais, a receita é diferente para cada um. A receita, quem tem que dar, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tá? Então, essa diferença de funções, faculdades, que são universais, mas se manifestam de formas únicas.
únicas. Então, individuação significa processo de desenvolvimento psicológico que faculte a realização das qualidades individuais. Veja só, processo de desenvolvimento psicológico, a mente está em desenvolvimento. Nós estamos fazendo isso. Faculte a realização das qualidades que cada um tem dentro de si próprio. Não tente fazer o que o Buda fez. Isso era dele. Não tentem fazer o que o Cristo fez. Isso era dele. Você tem que fazer aquilo que é inerente a você. É o que ele está falando. Inerente a você. Né? Um homem se torna um ser único que de fato ele é. Ah, então não posso imitar o Buda? Não, não pode. Pode se espelhar nele para aprender alguma coisa, mas querer se arvorar de fazer aquilo que ele já fez, na natureza não tem repetição. Todos os seres conectados com Deus são únicos. São avatares. Quando vierem outros avatares, vão ser com características totalmente diferentes do Buda, ou do Rama, ou de qualquer outro que já aconteceu. São diferentes. Então esse é o lado, a individuação é isso aqui. Nós temos que realizar as nossas qualidades individuais. Não é o caráter. O caráter é coisa da mente. São as qualidades que estão dentro do teu ser, que para o mundo ser perfeito, precisa de que cada ser mostre as tuas qualidades como elas são. Como elas são. Eu estava falando aqui antes também que Deus, no plano divino, é uma consciência única e um ser único. Olha lá, seu Wilson. É um ser único. Quando é um ser único, a gente brinca aqui, quando você quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo, não é assim que a gente faz? Então Deus, como é um ser único, é Ele mesmo que faz tudo, então tudo é perfeito. Aí, no mundo manifestado, Ele se manifesta através do Wagner, através de mim, através do Mário, cada um tem que fazer a tua qualidade inerente para que o mundo um dia seja exatamente o retrato desse ser único. Então esse mundo só vai manifestar a perfeição do uno, do absoluto, quando cada um de nós desenvolver a tua particularidade. Aí o mundo passa a ser um mundo perfeito, porque a soma de todos retrata o mais próximo possível do que seria aquilo que existe no mundo divino. Então esse mundo vai acontecendo dessa forma. Pouquinho, cada um que vai percebendo quais são as tuas qualidades, percebendo qual que é o teu trabalho real no mundo, de um em um, gradativamente nós vamos levando o mundo a ser uma coisa perfeita. Às vezes eu falo aqui, e eu tenho alguns feedbacks que parece que eu falo que o mundo não presta. Não, gente. O mundo presta sim. O mundo é perfeito. A única imperfeição que existe é a nossa compreensão do mundo. Quando todos os seres que são mais ou menos individualizados em relação a Deus, manifestarem a tua característica divina, aí esse mundo vai ser um mundo perfeito. A diferença básica, quando eu falo que, olha, a gente não vê essas coisas acontecendo, é por uma razão muito simples. O ciclo de tempo de um planeta, ou o ciclo de tempo de um sistema solar, a gente fala em milhões ou bilhões de anos. Então, o tempo de evolução de um planeta ou de um sistema solar, entre a inconsciência total até a consciência total, é de bilhões de anos. Então, como um planeta, a gente pode considerar a evolução de um planeta ou de um sistema solar com a nossa evolução através de uma vida que a gente supõe que a gente tem 70, 80, 100 anos. 70, 80, 100 anos dentro dos bilhões de anos que existem para a evolução de um organismo maior completo é nada.
Por isso que o nosso livre-arbítrio para fazer a coisa andar, enquanto separados de Deus, é quase zero. Então a evolução que vai acontecendo no planeta e tudo mais, vai chegar um dia, sim, que vai dar fruto. Mas o tempo que isso leva em relação à nossa vida específica dessa encarnação é muitas e muitas e muitas vezes maior. Então, para a gente ter a percepção da evolução do mundo, a gente teria que ter a percepção do Espírito. Que ele é eterno, então ele tem a visão de enxergar como o sistema como um todo está evoluindo. Porém, com a compreensão da nossa mente, que é um intervalo de tempo muito curto, simplesmente não tem evolução. É uma percepção errada, porque é limitada, nós somos limitados. É só a gente olhar direitinho. Desde a época da Atlântida, passando por todas as civilizações, até chegar nessa civilização nossa, quantas civilizações já foram destruídas? E nós continuamos mais ou menos sem grandes mudanças. Aí a gente chega aqui e fala, não, eu vou resolver esse negócio aqui. Está perdendo tempo. Não vai. Não vai. Como pessoa com consciência separada, não vai. Então esse é o lado. Então quando a gente tem esse processo, estão falando de tornarmos esse ser único, termos a qualidade desse ser único, então a gente passa a ter a percepção sobre um plano diferente. A percepção da evolução do mundo, de acordo com uma formiga, não existe, simplesmente não existe. A percepção da evolução do mundo de um indígena também, ele só está ligado naquele pedacinho, nem sabe que existem outros continentes. A percepção da evolução do mundo nossa, que somos os civilizados, também é tremendamente limitada. Nós não percebemos. Então, para você perceber a evolução do mundo, o que você tem que fazer? Sair do mundo. Aí você passa a ter a consciência suficiente para enxergar como a coisa funciona. Mas nós queremos entender como essa coisa funciona de acordo com a limitação que existe dentro de nossas mentes. O Jung está falando aqui que a individuação é isso aqui, ó. Um ser desenvolve as qualidades individuais, não estão falando de moralidade, não estão falando de coisas aqui, mas do ser. Então o ser entra dentro da pessoa e ele passa a ter uma compreensão do mundo, que o mundo é desse jeito, que o ciclo do mundo é diferente do nosso ciclo, e que o mundo tem uma destinação, e que essa destinação vai acontecer, e nós vamos levá-lo no ciclo do mundo. Quer ver um outro exemplo que demonstra isso? É só olhar para dentro da gente. Existem bilhões e bilhões de formas vivendo dentro da gente. Bactérias, vírus, órgãos com consciência própria, tudo dentro da gente. A nossa evolução, a gente está preocupado com a bactéria que está vivendo dentro da gente? Nós estamos preocupados com uma consciência de um vírus, ou seja de um ser um pouco maior dentro da gente que existem? Nós vivemos. Nós fazemos a nossa vida seguir, em função do meu projeto de vida. Quem está vivendo dentro de mim está pegando carona. Olhem vocês agora, depois dessa reflexão, olhem vocês perante o planeta. O planeta é um ser vivo. Ele está preocupado com o que o Zé Carlos está fazendo? Isso é uma bactéria. E nos julgamos importantes. Então, individuação é você compreender este processo da vida. É enxergar este processo de um plano diferente. De um
vamos dizer, de uma abertura de consciência diferente. Assim como a gente consegue enxergar mais ou menos o que tem dentro da gente, a gente passa a entender como o mundo funciona e entender qual que é o nosso papel nesse mundo. Muitos de nós têm um papel nesse mundo, outros não. Tem muitos que vêm aqui para aprender o que tem que aprender, aprendeu e vai embora. Tem outros que continuam aqui para guiar a humanidade, mas cada um tem o seu caminho. Então isso que é individuação. Então individuação não é se tornar egoísta. É você realmente lutar com as tuas maior força que você tiver para desenvolver essas qualidades inerentes em você. E à medida que você desenvolver essas qualidades inerentes em você, então você está trabalhando para o coletivo. Veja só, é um egoísmo e ao mesmo tempo é a solução. Então a única coisa que nós temos que fazer é isso, desenvolver nossas qualidades inerentes. Então sejamos egoístas. Quem falou isso aqui foi o Maheshvara, né? Na palestra dele. Sejamos egoístas. Desenvolvam suas qualidades. Porque nós desenvolvendo as nossas qualidades, de tabela, o coletivo vai em frente. Então, o desenvolvimento dessas qualidades inerentes é que o Jung chama de individuação. Não são as qualidades do mundo como nós o conhecemos, nem do nosso lado consciente, nem do nosso lado inconsciente. É algo que transcende tudo isso aí. Então não é ser egoísta, é desenvolver o ser. Por isso que tem gente que acha que tornar-se um ser único é ser egoísta. Mas esse é o egoísmo, como diz o Maheshvara aqui numa sexta-feira, é o egoísmo bom. Sejamos então egoístas. Tá? Então a meta da individuação é despojar o self dos invólucros da persona. A persona é o fantasma, é o ego que tomou o lugar dele. Né? Então é despojar-se da persona e também nos despojar do poder sugestivo das imagens primordiais que levam àquilo que nós falamos diversas vezes aqui, do inflacionamento. Porque as imagens primordiais do coletivo, elas são tremendamente atrativas. Nós saímos da frigideira, que é a pessoa, e caímos no fogo, que são essas imagens primordiais. Continuamos presos. Quem está governando não são essas qualidades inerentes do ser, é o coletivo. Então isso é a meta da individuação. Livrar-se da falsidade da persona e não se deixar dominar em hipótese alguma pelas imagens primordiais. Então, o significado psicológico da persona, a gente sabe, a gente conhece o que é. O Mário é o Mário, então ele se conhece, não precisamos falar o que é isso aqui. Então a gente conhece. Quando a gente volta para as influências do lado inconsciente coletivo, a gente entra num mundo obscuro, um mundo interior muito obscuro. Tá? É diferente, é muito mais difícil de entender esse mundo interior do que entender a pessoa. Então ele vem. Quem é que não sabe o que é desempenhar o seu papel na sociedade? Todo mundo tem uma certa noção do que é isso, embora a pessoa tem aqueles que parece que não entendem de jeito nenhum disso aí, como tocar fogo num ônibus que está ali hoje. Isso quer desempenhar o papel? Né? Então, através da persona, o homem parece isso, parece aquilo, se esconde atrás de uma determinada máscara para desempenhar um papel na coletividade. Então, para entender a pessoa, não tem dificuldade intelectual. Persona é uma máscara
para desempenhar alguma atividade na coletividade. Só isso que é persona. Descrever os processos interiores sutis que vêm na nossa consciência é muito mais difícil de entender do que entender a persona. Mas dá para ter uma noção. Então, o melhor método de ver as influências do coletivo, ele vem e fala aqui, que são as doenças mentais. Nas doenças mentais você vê a influência do coletivo, nas inspirações criadoras e até nas conversões religiosas. Tudo isso aí é influência do coletivo sobre o indivíduo. E a gente se maravilha com isso e se deixa inflacionar. Tá? No caso de doença mental, já é um caso crítico, né? O cara realmente já está no pinel mesmo. Tá? Então, muitos casos dessas doenças mentais, inspirações e conversões, não é um fator externo que explica a mudança da personalidade. É um fator, não é um fator da personalidade, é um fator que brota de dentro, que faz essas mudanças. E, de repente, acontece uma mudança. Ah, então, a gente tem que reconhecer que essas mudanças podem provir de coisas internas, de coisas subjetivas, de coisas que vêm da alma, de opiniões. Os fatores externos têm um papel quase nulo. A gente vê esses exemplos aqui que a gente está sempre repetindo do Saulo, de sair de um perseguidor dos cristãos e da noite para o dia ele virou o maior defensor do cristianismo. Assim, de repente. Isso veio de fora? Não necessariamente foi uma qualidade inerente do self, pode ser do inconsciente coletivo, desses arquétipos do inconsciente coletivo. Assim como poderia ser também uma qualidade inerente do Paulo. Sei. Mas tem as duas possibilidades estão abertas e não é importante. Tá? Importante é o que acontece com a gente. O que aconteceu com os outros são exemplos para a gente ter a compreensão do que ele está falando aqui. Tá? Então, quando tem psicose, é uma reação simples e evidente de algum acontecimento externo, são exceções. A psicose que veio de fora para dentro é exceção. A grande maioria das psicoses vem de dentro para fora. Não só a psicose, como essas conversões, como esses caras, esses exemplos, tudo vem de dentro para fora. Tá? Conversões religiosas, tudo isso aqui são processos interiores autônomos que transformam a personalidade. Tá? Então, no momento que isso acontece, né, a consciência é inundada por coisas estranhas. Então, esse momento que aconteceu, na realidade, ela foi preparada. O Jung fala que através de anos, durante metade da vida, a gente pode ampliar isso aqui, pode vir de diversas vidas, até que chega um momento que aquele negócio acontece. Então, o processo da individuação acontece de repente. Mas tem todo um passado por trás disso que às vezes não está no nosso consciente. Né? Então ele pergunta, né, em que consistem esses processos, como eles se formam. Ele fala, como são coisas inconscientes, não dá para falar muita coisa sobre isso não. Se formam. O inconsciente, o Jung fala, é uma coisa viva. É uma coisa viva que se manifestam com sintomas, opiniões, afetos, fantasias e sonhos, acontecem. Porque o inconsciente é uma coisa viva. De repente, pode acontecer. A qualquer momento, com qualquer um. A gente vê exemplos disso aqui no meio das nossas famílias, dos nossos amigos. Eu tenho alguns amigos que têm uma síndrome do pânico que não sai dentro de casa de jeito nenhum. Simplesmente não sai. Medo total. Então, não tá longe da gente não, tá? Então ele vem e fala, o inconsciente nunca está em repouso. Prova disso são os sonhos. Quando você está dormindo, você sonha.
Então é o lado inconsciente que está se manifestando durante o sonho, ele é vivo. Nossos sonhos, quando a gente lembra deles, tem gente que fala que não sonha de jeito nenhum. Na realidade não é que ela não sonha, ela não lembra do sonho, só isso. Tá? É que existe uma vida no inconsciente. O plano da alma faz parte do inconsciente. A nossa própria alma, a vida dela é no inconsciente. É essa alma que gerou um veículo de manifestação no plano físico. A vida dela é no inconsciente. Então, nossos sonhos podem ser coisas que realmente estão acontecendo ali no inconsciente, ou pode ser também coisas, reminiscências passadas que já aconteceram, que nós estamos captando. Mas o inconsciente está vivo, está fervendo lá e pode se manifestar a qualquer momento através de sonhos, através de fantasias. Né? Pessoas que afirmam que não sonham, ele vem e fala, não lembra. Tá? Pessoas que falam dormindo, não lembram do sonho. Aqui eu posso dar o meu testemunho particular. Eu não só falo dormindo, agora não falo mais, como eu andava dormindo. Depois não lembrava de nada que tinha acontecido. Absolutamente nada. E o que faz a gente andar dormindo? O cérebro está dormindo, pô. Tanto que se ele não estivesse dormindo, ficaria o registro do que você fez. Mas ele não está funcionando. Mas tem alguma coisa que está funcionando que fazia tudo isso acontecer. Sonambulismo. Tá? Então são sintomas da atividade do inconsciente. Então ele está sempre mostrando aqui, voltando a falar um pouquinho sobre o inconsciente, porque ele vai mostrar daqui a pouco o que é realmente o si mesmo. Né? Então ele vem e fala aqui que os processos inconscientes, eles têm uma relação compensatória com a consciência. O que é isso aqui? Quando a pessoa é totalmente extrovertida, o inconsciente dá um jeitinho de compensar isso através de uma síndrome, através de uma doença, através do que for, para a pessoa se voltar para o interior. Então é o inconsciente que leva a isso, ele gera uma compensação. Porque ele está vivo e atuante. Tá? Consciente e inconsciente não estão em oposição. Ambos se complementam. Quando eles se complementam, eles formam uma totalidade que é o si mesmo, que é o self. Consciente mais inconsciente. Você enxerga o self, ele é o criador do mundo criado, inclusive de nós. Então é ele que projetou tudo isso e que percebe o todo. Então a conexão com o self, você é dono do que é consciente e dono do que é inconsciente. A figura disso, os hindus colocam como sendo um raio do sol. O self é um raio que saiu do sol e chegou até mim. O raio do sol não é o sol completo. Mas o raio do sol tem todas as qualidades que existem no sol. Então, se o sol é a manifestação de Deus dentro do nosso sistema solar, nós, através de um dos raios do sol, somos manifestação do mesmo Deus. Então, se a gente percorrer o caminho de volta do raio até chegar onde está realmente o sol, nós temos a consciência do sol inteiro. Então, nós temos a consciência do coletivo e de nós próprios. Então, é o self que consegue perceber e ter essa visualização e esse sentimento sobre tudo que é criado e não criado também. Então o self é isso aqui, é uma totalidade. Pega tudo que é consciente e tudo que é inconsciente.
Então começa a ter uma ideia, de acordo com Jung, do que é o self. O conceito dos Upanishads vai um pouco além. Porque os Upanishads falam que o self é tudo isso sim, mas é muito mais no próprio plano. Que o self, ele é onipotente, onipresente, onisciente no plano dele. O self, quando entrou no mundo da manifestação, ele se sujeitou às leis do mundo manifestado. Então nós somos o self. Esse é o conhecimento primordial. Esse é o único conhecimento que vale a pena continuar sendo investigado constantemente. Nós somos efetivamente o self. E o self, quando entrou no mundo, ele se sujeitou às leis do mundo. Não dá para entender porque ele entrou, a gente está sempre repetindo aqui. Tá? Não dá para entender, mas entrou. Entrou, está sujeito às leis. O mundo criado tem leis. O mundo onde existe o self, só existe um único ser que é o... Todos os selfs juntos formam Deus. Então lá não tem as leis que existem aqui embaixo. Gravidade, lei do karma, lei do dharma, essas coisas simplesmente não existem. Se existe aqui embaixo. Mas como ele entrou, ele está sujeito a essas leis. E ele vai se livrar de estar sujeito a essas leis quando ele tiver a consciência do poder imenso que existe neste self. Abaixo de Deus, o self, o Atman, é a maior divindade que existe no universo. E nós não fazemos, não damos a devida atenção para essa reconexão. A gente quer o quê? Estudar o mundo, conhecer o mundo, dominar o mundo. Estou na quinta raça, na quinta sub-raça, no quarta cadeia. Tudo isso é coisa do mundo criado. É isso que a gente quer saber. Ou seja, nós só queremos saber do mundo criado. Não queremos saber da nossa origem. A procura do self é o abandono dessa procura no mundo de fora. Nós não damos efetivamente a devida atenção a isso aí. Então, o si mesmo é uma instância que engloba o eu consciente, não só o consciente, como o inconsciente. Então, o si mesmo, ele fala, é como se fosse uma personalidade, como nós somos também, mas é uma personalidade tremendamente ampliada. E todas as filosofias, todos os seres falam a mesma coisa. Primeiro procurem o mundo de Deus. Tudo o resto lhe será dado por acréscimo. O que significa isso? Se você encontra o reino de Deus, você é Deus. Você tem o domínio de tudo que é criado. Tudo que é manifestado fica à tua mercê. E nós nos conquistamos com a nossa mesquinhariazinha daquele pedacinho que é meu. Então, conseguimos representar a nossa persona sem dificuldade, mas ultrapassa a imaginação para tentar explicar o que é o si mesmo. Porque ele vem e fala aqui, é isso aqui, para você entender o si mesmo, é a parte querendo entender o todo. É a bactéria que está dentro de mim querendo entender eu completo. É mais ou menos parecido. Aí é a lei hermética, né? Como é em cima, é embaixo. Uma bactéria tentando entender eu, tentando me entender, é a mesma coisa de eu querendo entender o meu self. Não tem jeito. Pelo intelecto não tem jeito. Tem que pagar um preço. E o preço pode ser
de acordo com o ponto de vista de cada um, excessivo. Que nós estamos tão acostumados com a nossa mente que a gente ficar sem pensar parece que é um absurdo. Ah, se eu não penso, eu não existo. O que todos eles estão dizendo é que você passa a existir depois que você para de pensar. Quem vai começar? Aí a gente tem que voltar para a teosofia. A teosofia fala que nós temos 4 bilhões e 312 milhões de anos para fazer isso aí. Bom, né? Então vamos fazer em 4 bilhões de anos, já passou 2, tem mais 2 bilhões ainda. Ou não. A limitação em se tornar Deus é autoimposta. Nós nos limitamos. Zé Carlos, você está com uma cara, viu? Nós nos limitamos. E vou mais além. Não queremos sair dessa limitação. Não é isso? Então, tem mais 2 bilhões de anos pela frente. Certo, Wilson? Fala mais alto que eu não escuto não, cara. A Marina Silva disse que só tem 10.600 anos. Eu sou criacionista e acredito nela. Acredita nela, né? Pois é. Há controvérsias no criacionismo. O criacionismo não é tão entendendo ele esotericamente, dá para entender que Deus realmente fez o mundo em 7 dias. Isso é uma grande verdade, isso não é mentira não. O criacionismo não está errado. Ele está certo. Não. Isso aqui quem fala isso aí são os cientistas. Porque quando surgiu o Big Bang, aquela explosão primordial, a energia era tão grande, que um dia de duração equivale a um período de tempo imenso hoje. Então foram 7 dias da criação, depois de criada, e a coisa vai andando por si própria. Mas foram 7 dias da criação naquele instante do Big Bang. Mas o dia, naquele período, era uma duração que não tem nada a ver com o dia que nós percebemos hoje. Então é alegórico essa compreensão, mas é uma alegoria que, se olhado ela realmente com os olhos um pouco mais abertos, não é errada. É que o mundo, depois de criado, aí ok, está criado, agora vai que vai. Mas foi criado em 7 dias. Se foi há 5.600 anos atrás, não dá para a gente precisar. Tá? Porque o período de tempo de um ano, como eu falei, não tem nada a ver com o período de hoje. Isso aqui é modelamento matemático que levou a essa conclusão alguns cientistas. Então, o mundo é criacionista? Sim. Dá para ampliar um pouco o conhecimento, mas é. Pois não. Só que ele é tanto criacionista quanto evolucionista, porque Deus é ambas as coisas. O mundo é tão criacionista quanto evolucionista. Sim. Porque em Deus há ambas as coisas. Sim. Então é por isso que às vezes fica batendo com cabeça religião e ciência, mas na verdade é tudo. Porque Deus é o todo. Sim, mas a gente falou sobre aquele período inicial da criação do mundo, né? Se bem que o mundo está perpetuamente em criação, né? Tem novos sistemas solares acontecendo, novos planetas. É que existem diversos tipos vamos dizer, de criação. Um próprio bebê nascendo é uma criação. Então é mais um. É como em cima, é embaixo. Então, Big Bang primordial, que seria esse aspecto criacionista que nós estamos falando. Mas os Big Bangs acontecem e continuam acontecendo milhares e milhões de Big Bang todo dia.
O nascimento de uma, seja o que for, uma semente que nasce é um Big Bang. É um só que vira 2, que vira 4, que vira 8 e de repente vira um negócio muito grande. Então o processo criacionista ele nunca parou e nem vai parar. Tá? Vai parar, né? Porque é dito que existe o fim do kalpa, o mahakalpa, né? No final tudo volta para Deus e realmente tudo volta a ser um só. Depois vem outro ciclo, mas vamos voltar para o Jung aqui que a gente já divagou de novo. Tá? Mas é isso aí mesmo, né? Então, personas, já falamos sobre isso aí. Então, é impossível, o Jung chega aqui e fala, é impossível chegar a uma consciência do si mesmo. É impossível. É só fazendo a inversão. Seria a bactéria que está dentro de você tentar entender o que você é. E a compreensão, digamos que seja uma bactéria inteligente, tá? Estou falando que seja um ser com inteligência pensando sobre isso dentro de você. Ela não vai compreender. E depois ela entender que o Mari não é um ser de 3 dimensões, mas de 7 dimensões, que tem plano da mente, plano, tem a menor chance de entender esse negócio todo. E nós queremos entender o que é Deus. Não tem chance. Foi o quem que falou isso? Não tem chance. Falou, eu vou lembrar já. Nós não entendemos nem o que se passa aqui para querer entender o que se passa lá. Pois é. É uma coisa que é absurda. É absurdo e não é absurda, Mário. É absurda porque nós nos limitamos. E tudo que o Jung está falando aqui, que os Upanishads falaram, e que o Buda falou, tudo isso aqui é história da carochinha. É o que a gente leva, é a história da carochinha. A gente continua lendo, e não para refletir sobre o que está escrito por trás desse negócio. Quem é que parou, sinceramente, já, para refletir profundamente sobre isso? A gente quer entender o que é Marte, o que é Vênus, o que é Saturno, o que é a galáxia tal, a outra galáxia, a gente quer entender o que é o mundo. Conhece a Terra? E não conhece. Então, por isso que é impossível, porque realmente nós somos exteriorizados. Então, o mundo exterior, aqui eu vou puxar de novo o hinduísmo, eles chamam de Maya, é ilusão. O mundo verdadeiro está dentro de você. A tua percepção do mundo exterior é o que está dentro de você. Dá essa percepção de existência de um mundo exterior. Eles vêm falar, o mundo exterior simplesmente não existe. Você é um espelho e está vendo o que está dentro de você num espelho. É a alegoria do Platão na caverna. O Antônio Carlos falou sobre isso aqui ontem. E bate com esse, estamos falando aí, né? Essa questão de níveis, né? Se você avança, sempre vai ter mais. Sempre. Você sai de uma caverna e entra na outra caverna. Você sai de uma caverna e entra na outra caverna maior. Esse é o conhecimento do mundo. Você sempre vai ampliando um pouquinho. Sempre um pouquinho. Mas não sai do mundo. Será que o Jung ele tinha esse entendimento mesmo do átomo de Deus? Ou ele está dizendo que é difícil entender porque o consciente coletivo é muito amplo, que é formado por todos os conscientes individuais? Ou ele tinha essa consciência mesmo de Deus, de átomo como sendo uma partícula, uma essência divina? Ele falou alguma vez em Deus? Pois é. Aí você tem que encontrar o Jung e perguntar para ele. Então, deixa eu te falar. Ele escreveu isso. Então, ele escreveu. A primeira aula desse curso, a primeira frase que nós colocamos no curso aqui, o Jung falou o seguinte: eu sou a história viva de um inconsciente que se realizou. Ele foi fundo, ele falou, eu sou a história viva de um inconsciente que se realizou.
Se ele estava com a cabeça dele cheia de ayahuasca para falar isso aí, ou tomou um monte de cocaína lá, eu não sei. Mas ele escreveu. Mas eu dou um voto de confiança nele, que ele realmente é um ser que teve a percepção do todo. A que ponto ele teve a percepção do todo, não tem a menor condição de fazer qualquer julgamento disso. Mas, no meu entendimento aí, ele é um cara que vale a pena dar um crédito de confiança a ele. Ele está com essa visão mais espiritualista aí. Bem mais. Se ler essa frase, você olhar para o Google, enquanto mente, você fala, minha cabeça não cabe tudo. Não cabe. Será que ele também estava com a cabeça dele pensando em algo muito amplo, Uhum. inconsciente coletivo, que é uma somatória de muitas mentes? Você lembra dos sonhos dele, que ele falava, quando ele no confronto com o inconsciente, que ele saía do planeta e via o planeta de uma longa distância? Ele falava que ele tinha essas percepções todas. Agora, como eu estou falando, se ele foi psicótico, ou se isso foi uma realidade, é só ele que pode responder, eu não tenho como responder isso. Eu acredito realmente que ele estava com consciência de enxergar, não vou dizer que ele consegue enxergar o todo do universo todo, porque mesmo o conceito de self no hinduísmo, ele é meio relativo, né? O próprio Atma. O Atma é um ser que tem a consciência total do sistema solar nosso, não do universo. Ou seja, tem muitos e muitos degraus até chegar à consciência absoluta. Muitos. Então a evolução não tem fim. Então é que você vai ampliando gradativamente mais a tua consciência. Hoje a tua consciência está limitada ao planeta Terra, um pedacinho do planeta Terra na superfície, alguma coisa que a gente conhece, está limitada nesse aspecto. Se a gente se ligar a uma consciência que é a criadora do planeta Terra, então você vai saber tudo que existe no planeta Terra. Se você se ligar a uma consciência que criou o sistema solar, então você de repente conhece tudo que existe sobre o sistema solar. Então, em vez de você cavucar aqui para entender o sistema solar, ligue-se com a consciência que criou esse negócio. É muito mais rápido. Não precisa esperar 4 bilhões de anos para entender o que é a Terra. Ligue-se com a consciência que criou esse negócio. Isso se chama expansão de consciência. E a individuação? Individuação é uma expansão de consciência. Cada vez você vai tendo mais consciência, você vai se ligando com os seres que criaram tudo isso. Então não tem fim. Não tem fim. Isso é uma concepção que eu peguei no hinduísmo. O Jung não fala sobre esse grau, esse Atma e a consciência do universo inteiro. É um pouco de pretensão, né? Localizada aqui nesse planetinha vagabundo, que é esse planetinha... desculpa, estou falando mal do criador do sistema aqui, pô. Entendeu? Então é isso aí, gente. Então a gente tem que uma hora dar um pouquinho de crédito a essas coisas. Porque compreensão disso aí é o único jeito, é paralisando a mente, não tem outro caminho. Tentar conhecer o planeta, nem está falando do mundo, pelo processo da mente, não dá. Não dá. É só tentar ver. Um buraco maior que a Petrobras 6 chega a 7 quilômetros. Qual que é o raio da Terra? Acho que é. Eu não me lembro mais, mas é muita coisa. Nem lembro mais disso, não. Não dá para conhecer. Não dá para conhecer, gente. É, né? Você vê. Não dá para conhecer.
Não dá. Por mais que a gente estude, por mais que você seja um Einstein, não vamos conhecer. Até Sim. Imagina o universo. aí, É isso que ele está falando. Então, quanto mais consciente nos tornamos de si próprio pelo autoconhecimento, se reduz a camada do inconsciente pessoal. Você vai se tornando cada vez mais sem passado. Isso aqui é o Patanjali. Através do processo, lembra de Dharana, Dhyana, Samadhi? No processo de Dhyana, de meditação, você vai entregando todo o teu passado. Ô, Zé Carlos, obrigado. Você vai entregando todo o teu passado para o coletivo. Não é meu, é coletivo. Então, quanto menos passado você tiver, melhor. Quanto menos passado você tiver, menos processo mental você tem. Porque a memória faz parte do processo da mente. Então vai chegar uma hora que você vai se tornar uma ameba, não tem mais nada. Aí tá bom. Aí tá bom. Aí a verdadeira sabedoria vai tomar conta da gente. Oi? Onde entrou o Patanjali aí que você falou? Na diminuição do nosso inconsciente pessoal. Entregar o teu passado. A limpeza do teu passado. É nesse ponto aí. Então, quando você faz isso, entra uma consciência nova. Lembra do vinho novo em odres novos? É uma consciência nova que vai entrando. Sem mesquinharia, aberta para participar de um mundo mais amplo, com interesses realmente objetivos. Você vê que mudam-se os autores, mas os ensinamentos são similares. É isso que leva, vai dando consistência para a gente acreditar. Acreditar é coisa da mente, vai. Vamos tirar a palavra acreditar e vamos colocar fé. De que isso é uma realidade. Quando a fé cresce mais, nós vamos realmente aumentando o nosso grau de consciência. E um monte de coisas que são importantes deixam de ser importantes. Então sejamos egoístas, gente. Tornem-se um ser único. Mundo mais amplo. Complicações que ocorrem nesse estágio são mais conflitos de desejo egoísta, são dificuldades com a pessoa própria e os outros, problemas gerais do coletivo. É aquele caso, Jesus ele se tornou muito mais coletivo depois que ele se entregou com Cristo. Isso é ampliação de consciência. Uma pessoa, Jesus, se integrar com algo muito maior do que o Jesus. Muito maior. Pode ser do próprio inconsciente coletivo, mas pode ser também o self do próprio Jesus. O self do próprio Jesus tinha uma consciência muito maior do que o próprio Jesus. O self é Deus. O self é Atma. Então, ele fala aqui que podemos constatar que o inconsciente produz conteúdos válidos para o indivíduo, para todos. Aí são os arquétipos, né? Vai ter uma aula aqui depois sobre os arquétipos, para a gente ver como o Jung mostra que esses arquétipos, eles são tremendamente atrativos, deslumbrantes, e a gente se deixa dominar. Então os processos do coletivo não dizem as relações mais ou menos pessoais com a família, um grupo, é a comunidade humana em geral. São Paulo fala sobre isso, que existe o homem total. Todos os homens estão dentro da consciência única do estágio humano, que é o homem perfeito. Então, tudo é como se fosse uma hierarquia.
Então a evolução humana é uma evolução única e ela se manifesta em seres separados. Então, de pouquinho em pouquinho, nós vamos ampliando a nossa consciência. Não precisa nem chegar na consciência do planeta, na própria consciência humana. A evolução humana. Então, aqui, ó, comunidade humana em geral. Então, o interesse, por mais que você esteja sendo egoísta em querer tornar-se um só, essa consciência te faz trabalhar em prol da humanidade e não em prol de si próprio. Ô Wilson, isso é melhor do que socialismo do pessoal, viu? Isso aí você Tá? Então, quanto mais ampla e impessoal for essa condição que desencadeia essa reação, mais estranha é a manifestação compensadora. É aquele caso que nós falamos do Saulo para o Paulo. Morreu um e nasceu o outro. A compensação que deu foi tremendamente enorme. Então, quanto mais ampla e impessoal for essa condição, é uma transformação total. O Krishnamurti fala que é o nascimento de um novo ser, de um novo homem. Quando você realmente começa o processo de autorrealização, é outra pessoa que nasce. Acabou a mesquinharia. Então o problema genérico do mal e do pecado, ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui agora também, né? Representa outro aspecto do relação impessoal com o mundo. Ele vem e fala, produz compensação coletiva mais do que qualquer outro problema. Bem e mal. A reação do bem e mal, as compensações que isso produz, dá o islamismo, as lutas os judeus com os palestinos, tudo isso é manifestação do coletivo. Então, bem e mal, compensações coletivas. Então isso aí é o aspecto kármico, né? Aquele monte de gente ali junto e aquele sofrimento todinho que tem lá, um matando o outro e assim por diante. Pergunto, tem solução um negócio desse? Tem, mas só a muito, muito longo prazo. No curto prazo, não tem solução. É ação e reação. Hoje, os judeus estão com o poder. No passado, há 2000 anos atrás, foi a diáspora. Eles foram expulsos. Então, a raiva está tudo ali dentro. Um quer acabar com o outro. Agora, os palestinos estão nessa dificuldade tremenda lá, dominados. Daqui a pouco inverte a situação de novo. Não tem solução. Simplesmente não tem solução. No curto prazo não tem. Vai e volta, vai e volta. São os ciclos das civilizações. Toda civilização tem apogeu e tem queda. E é coletivo. Coletivo. Os palestinos que chamam de palestinos hoje não é nada mais nada menos que os filisteus, que lá no Velho Testamento viviam brigando com os hebreus. É um dos mesmos de sempre. Tem fim, tem. Mas aquilo que eu falei, o ciclo maior, que tem um fim, o prazo desse ciclo maior em relação a uma civilização não é nada. Vamos falar uma civilização que durou muito tempo, civilização romana. Ela foi até 1300, por aí, né? E começou antes de Cristo, uns 300 antes de Cristo, né? Então, uma civilização que durou muito tempo, durou menos de 2000 anos. O que é 2000 anos dentro da vida de um planeta de 4 bilhões de anos, que é o que dizem que a Terra tem? O que é 2000 anos? O Egito. Também. Tudo tem apogeu e tem queda. E a gente não enxerga a solução. Quando eu falo aqui que a gente não vê solução, eu vejo solução, eu sinto que tem solução, mas é dentro do ciclo normal, do ciclo como um todo. Nesses pequenos ciclos, vai ter uma hora boa, uma hora ruim, uma hora boa, uma hora ruim, uma hora boa, uma hora ruim. Vai ser sempre assim. Os hindus falam que era do ouro, depois era da prata, depois era do bronze, depois era do ferro.
Acabou a era do ferro, começa outra era do ouro, depois outra era do prata, e assim vai. Então tem ciclos menores dentro de ciclos maiores. Então não é que vai ser sempre ruim. Tem solução de repente vir uma nova era do ouro? Sim, tem. Mas essa era do ouro também não é eterna, ela também vai cair mais uma vez. Isso só vai cair para um determinado indivíduo depois da individuação. Aí ele se livra das leis do mundo. Então esse é o mal. Aí ele conta uma historinha aqui para entender o mal, que ele fala que é um sonho que um paciente dele teve. Leia um livro inteiro que eu resumi muito grande aqui para entender como o bem e o mal são relativos. Ele vem e fala aqui, ó, o sonho de um paciente, ele era discípulo de um mago branco, que só se vestia de negro. Este mago branco ensinou ele até um certo ponto, aí ele falou que a partir desse ponto você tem que recorrer ao mago negro. O mago negro só se vestia de branco. E afirmou que encontrou as chaves do paraíso. Mas ele precisava recorrer à sabedoria do mago branco para poder usá-las. O que é que ele está querendo mostrar nessa história todinha aí? Que o branco e o preto são complementares, um depende do outro. Totalmente complementares. No mundo da dualidade existe o branco, existe o escuro. Existe a luz, existe a sombra. Então é isso que ele está falando aqui, ó. Problema dos opostos. O nosso mundo é o mundo dos opostos. Como existe o claro se não existia a escuridão? Não tem como. Você percebe que é claridade porque tem o contraste de um lugar escuro, aí você compara um com o outro e tem a percepção de claro e escuro. Mas são complementares. Um não existe sem o outro. É o símbolo do tal. É o símbolo do tal. Os dois lados. Tudo é complementar. Tudo é complementar. Tá? Então, imagens mobilizadas por esses sonhos são impessoais, são coletivas, é a natureza impessoal dos problemas religiosos. E, em contraste com a visão cristã, ele vem aqui e realça a relatividade do bem e do mal, que a visão cristã diz que o bem é Jesus, o resto é o diabo. Então, tem essa separação. Ele vem aqui e está falando que não, é relativo o bem e o mal. O mundo manifestado só existe em função dos opostos. É a lei. E nós estamos mergulhados nesse mundo. Então, por mais que você queira luz, tu está sujeito à sombra sim. Mesmo seres muito elevados que entram no mundo, ficam sujeitos à lei do mundo. Manter o equilíbrio nesse mundo de opostos é um aprendizado muito grande. Tá? Então, há um interesse legítimo e tem outro ilegítimo nesse negócio impessoal. Tudo isso aqui é impessoal. Ele tem que falar, conhecer o aspecto impessoal tem um lado legítimo e tem um lado ilegítimo. Então, você querer conhecer o coletivo. É falar que é legítimo quando você entra numa profunda e autêntica necessidade individual. Você tem uma necessidade individual de entender o coletivo. Isso é legítimo. É legítimo, é crescimento, é autoconhecimento, você está procurando. E é ilegítimo quando você faz isso aí por curiosidade intelectual. Que é o que todos nós, a grande maioria, faz. Querer compreender o coletivo como curiosidade. Isso é ilegítimo. Evadir-se de uma realidade desagradável. Quando é ilegítimo, o inconsciente gera compensações pessoais e humanas. Quando a meta é reconduzir a consciência a essa realidade imediata que ela está muito limitada. Então ele gera compensações, o inconsciente gera compensações. E nós achamos que somos nós mesmos conscientemente que isso está acontecendo. Pessoa que se entusiasma de uma forma não legítima com o infinito, tem sonhos ridículos, banais,
ficam exaltados. Então, a natureza da compensação, dependendo da natureza da compensação, você tira as conclusões. Se o teu interesse era sério ou curiosidade. Quando é uma compensação positiva para o coletivo, então o teu intuito era realmente sério. Quando é uma compensação tremendamente pessoal, é que você estava procurando a coisa simplesmente como curiosidade. Isso é a completação do Jung. Então ele fala que a mentalidade do inconsciente é instintiva. Cria uma imagem que responde à situação da consciência. Isso não é racional. Do inconsciente. A nossa mentalidade ela é racional. O inconsciente ele não é racional. Não é racional. Então, dependendo da situação, ele gera uma imagem e não é uma reflexão racionalista. O inconsciente é desse jeito. Tanto faz o pessoal ou o coletivo? Tanto faz. O inconsciente, ele é irracível, ele é irracional, ele é instintivo, ele não é racionalista. Então, supor que o inconsciente atua de acordo com um plano geral, ele fala que isso aqui é besteira. Ele não tem um plano racional, ele é instintivo, ele acontece. O inconsciente simplesmente ele acontece, não é. Ele tem vida, ele é dinâmico, mas a dinâmica dele é nesse sentido, não é um pensamento racional, como nós fazemos pensamentos racionais em nossas vidas. Então ele vem aqui e fala que isso aqui é importante, ó. O motivo propulsor do inconsciente é o instinto de realização de si mesmo. Tudo o que ele faz é para criar oportunidades para você de fazer a realização de si mesmo. Então, o propósito de Deus manifestado, que é o inconsciente coletivo, o propósito dele é só te dar oportunidades, te dar desafios para que você gradativamente vá desenvolvendo o si mesmo. Isso acho que vale para o pessoal também. Claro, tanto faz. Eu também tenho. Então, o Deus... Então, aquilo que a gente fala, esse mundo aqui, isso aqui é a conclusão do Jung, isso aqui não é conclusão minha não, tá? Isso aqui tá nos Upanishads também. A razão de ser do mundo é uma só. Te criar desafios para que você realize o si mesmo. E essas razões do mundo, muitas vezes, sob o ponto de vista da personalidade, dói. Dói. Ah, foi o diabo que fez isso. Não foi o diabo. E foi o diabo. O diabo como parte de Deus. Os opostos, lembra do mago negro e do mago branco lá, o cara que vestia, o branco vestia de preto, o preto de branco? Está ali os dois. Então o propósito de ser do mundo não é ser um jardim do Éden. O propósito de ser do mundo é te criar oportunidades para realizar o si mesmo. Veja só, o motivo propulsor é um instinto de realização do si mesmo. Então, todos os instintos te levam, de pouquinho em pouquinho, a realizar o si mesmo. Mas aí, por que então ele disse que a consequência não vai gerar um motivo? Isso não se dá. Okay. Aqui? Então, vamos ver. Você vê que isso aqui é um instinto. Ele está falando que isso aqui é instintivo. Um instinto de realização do si mesmo. Esse é o mundo é instintivo. É a lei do mundo, é essa. Aí ele vem aqui e fala, se fosse um plano conscientemente elaborado, todas as pessoas que têm um inconsciente excessivo, que tem muitas pessoas que têm um inconsciente excessivo, através de sonhos, através de fantasias, tem muita participação no inconsciente. Então, pessoas que têm um inconsciente excessivo deveria ser impelido para realizar o si mesmo. E ele vem falando, isso aqui não acontece. O simples fato de você ter
um inconsciente muito forte não está te levando à realização do ser. Percebeu? Sim, mas e o que leva? O que leva? Essa unidade. Então, quem é que faz esse processo andar realmente é de dentro para fora, é o si mesmo, é o self, através desse mundo aqui, que te coloca nesse mundo para você, através de experiências boas, experiências ruins, experiências boas, experiências ruins, gradativamente você vai criando dentro da tua mente uma certa dúvida que está na hora de eu começar a procurar esse negócio. Porque a procura não tem outro jeito, tem que ser pela mente. O começo tem que ser pela mente. E o final acaba pela mente também, que ela se entrega totalmente. É quando a mente passa a ser realmente uma ferramenta do self. Simplesmente uma ferramenta. Então é que o mais importante é isso aqui, ó, que o motivo propulsor do mundo é isso aqui, é um instinto de realização do si mesmo. Por isso que os hindus, o Jung e outros falam que esse mundo não é um local de se fazer turismo. Tem razão da gente estar neste mundo. E querer só o lado luz nesse mundo não existe. Não existe. O lado luz, só luz, é lá em cima. É no plano do Atma, é no plano do self. Aqui não. Aqui é mundo da dualidade. Uma vez que ele entrou aqui, é através desses choques que nós vamos de pouquinho em pouquinho acordando para essa realidade maior. E quanto mais choque, mais rápido você vai acordar, porque a dor é que é o maior amigo da gente para compreender essas coisas. Dói. Dói muito. Então o mundo é uma pegadinha. É uma pegadinha. É isso aí. O ditado popular diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Oi? O ditado popular diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Ah, sim. Quer dizer, o que acontece com a gente está na medida certa, é para o nosso bem. É isso aí. É para crescimento, são experiências. Não é pegadinha. Isso. E quem gera essas compensações de uma vida, quem gera as compensações de uma vida boa ou uma vida ruim, a gente vai entrar no próximo capítulo e a gente vai falar sobre isso, tá? Quem gera essas compensações é a nossa alma. A nossa alma é coletiva, ela faz parte do inconsciente coletivo. Minha alma esqueceu de comprar cobertor para mim. Esqueceu, né? Pois é. Mandou o frio. Mas é porque você foi o causador de tudo isso. Você foi o causador de tudo isso. Para de jogar a culpa em Deus, nem no Lula, nem na Marina, não joga a culpa em ninguém não, cara. É isso aí. Se nós temos um mais luz ou mais sombra nessa vida aqui, é em consequência de realmente aquilo que a gente criou no passado. Olha, veja bem, hein? Tem seres que são tremendamente evoluídos e vêm para esse mundo no lado sombra. No lado sombra. Você acha que um Jesus, quando veio aqui, ele foi tratado a pão de ló? Foi não, cara. Ele teve muitas sombras provocando ele o tempo todo. Imagina hoje. Imagina se ele viesse aqui hoje. Com essa oposição pessoal aí, né? Mário, isso aqui eu sempre pergunto aqui, vou perguntar de novo. Se Jesus viesse aqui hoje, agora nessa vida nossa, e chegasse aqui para o Mário e falasse assim, Mário, abandone tudo que você tem e me siga. Eu ia falar que você tomou o quê? É isso aí. É isso aí. Não é? É isso aí, não é verdade? Depois de 2000 anos passados, mais de 2000 anos, se ele vier aqui hoje, quer saber a minha opinião? Ele vai ser crucificado outra vez.
Não é verdade? De arrancar com a mão os pedacinhos. É. E a gente acha que esse mundo está melhorando. Não, esse mundo aqui é bom. Esse mundo aqui vai criar, vai, mas no tempo certo do mundo. Mas vai demorar. Não é nesse tempo agora. Você, como você falou, já terminou quantas gerações? Quantas gerações, quantas civilizações, Indo arrumar. quantos extermínios. Pois é, Passou por extermínio de sobrar alguns mamíferos só e começar tudo de novo. exatamente, não arrumou nada. Quem somos nós para arrumar o quê? Então, o fato de você ter muito inconsciente dentro de você, ter conhecimento dele, não significa muita coisa, não. Porque ele fala que muitas camadas da população são muito inconscientes e não são neuróticos. Não são. Quem são os neuróticos? Tem aqueles que a neurose ou a inconsciência é uma bênção. Quem começa a questionar esse tipo de coisa, que somos os trouxas de nós aqui, é que está sujeito à neurose. Nesse ponto, então, Ué. os caras estão lá, tudo tô bem, Tem, legal, aí nós vamos lá. Então lá, aquele que, vamos dizer que bebe desde criancinha, só bebe, só bebe, só bebe. Por exemplo, podemos ter alguma ideia, como é que é isso aí? E eles não são atingidos por neurose. Então quem são os neuróticos? Os neuróticos são aqueles que começam a discutir esse tipo de coisa. Estou chamando vocês tudo de neurótico, vocês não me bateram, hein? Que beleza, viu? O cara é assim, é normal. Que beleza, ninguém me bateu hoje. Tá todo mundo burro. Então ele vem aqui e fala que neuróticos são humanos de um tipo superior. Duvido, né? Permaneceu muito tempo no estado primitivo, ficou tanto tempo no estado primitivo, acumulou tanta energia, que a natureza dele não resistiu a essa apatia. Entra a neurose. Aquele ditado, né, que depois da tempestade vem a bonança. Tá vendo você me critica e ele me elogia. Exato, seu Wilson. Quem está falando isso aqui não é o Osmir, não. Quem está falando é o Jung. Lembrem-se bem disso, tá? Pode ser que tenha alguma pincelada que a gente coloca, tá? Mas o texto aqui, pelo menos o texto que eu estou escrevendo aqui, ó, é literal do Jung, não é nada texto meu, tá, gente? É literal dele, tá? Então a estreiteza da esfera consciente, a limitação da vida, a existência, poupou energia, essa energia se acumulou no inconsciente e explodiu numa neurose. Daqui a pouco ele vai ser um ser humano bem melhor do que ele é com essa neurose agora. Você já viu o índio neurótico? Índio mesmo, aquele que não tem contato com a civilização. Não existe. Você já viu um cachorro neurótico? Só quando ele segue o dono. Não tem. Tá? Então esse mecanismo não mostra que o inconsciente não tem um plano. O inconsciente é isso aqui, instinto de realização do si mesmo. É um instinto único, para conduzir todos os seres à realização do si mesmo, do self. Isso acontece com um amadurecimento tardio de uma personalidade. Você começa as práticas que você tem que fazer, paga para ver. Ele fala, se o inconsciente fosse reativo na consciência, então seria mero psiquismo. Se o inconsciente fosse só reativo, então é psiquismo. Então ele não é reativo, ele é Deus conduzindo as coisas como devem ser conduzidas. Esse é o inconsciente. É Deus conduzindo. Por mais neurótico que seja esse negócio, por mais difícil que seja esse negócio, está conduzindo com um único objetivo. Tá? Seu Osmir, ali ele fala assim, se o inconsciente fosse apenas reativo, quer dizer que ele não dera nem tanto de reação. É. Mas não é que é só... Sim, não é só reativo. Ele faz É. isso,
Isso aí. Ele não é, não é que ele tem um plano racional. Ele tem um plano único. Esse plano único é um instinto de realização de si próprio. Esse é o pano de fundo do universo. Só esse é o pano de fundo dele. É o Windows do computador, onde roda o Word, roda o Excel, roda o PowerPoint. Por trás tem o Windows, que faz a coisa acontecer. Tá? Então, se ele fosse apenas isso aqui, então o conteúdo vai estar na consciência e não tem mais nada a ser desenvolvido. O processo criador, se fosse dessa forma, estaria na consciência. E o processo criador não está na consciência. Inovação é uma habilidade, seria habilidade consciente. Criação. Criação não é coisa da mente concreta. Criação é coisa do psíquico totalmente abstrato. A gente falou muitas vezes o que o músico, o Beethoven, busca inspiração nos planos mais sutil da mente ou para cima da mente. É de lá que vem a inspiração. Para o cientista, a mesma coisa. Não é uma coisa da mente concreta. Todo cara que é criador, ele tem consciência que o elemento involuntário é a qualidade do processo criador. A criação não é voluntária. Eu vou agora aqui inventar um negócio que não existe ainda. Tenta, escreve. Aí de repente você vai lá no banheiro, toma uma ducha e vem uma tempestade cerebral e você encontra a solução do que você queria. Nem pensou. Veio. Tá lá, tudo está lá. Tudo está lá. Esse é o lado de criação. Criação é fora do mundo. Sim, não é deste mundo. Está mais ou menos predisposto, já indo atrás de mais ou menos aquilo lá. E aí ela pinta. Capta, né? Então o inconsciente não é um espelhar reativo. É atividade produtiva, é autônoma. O campo de experiência é uma realidade, é um mundo próprio. Esse é o inconsciente, esse mundo próprio, gente. Quem fala isso aqui é o próprio Jung. Quando ele fala como cientista, ele fala como inconsciente coletivo. Quando ele fala como um ser mítico, ele chama de Deus. Inconsciente coletivo de acordo com a linguagem psiquiátrica. Deus, conforme a ligação, a palavreado mítico. Ele que fala. Inconsciente coletivo e Deus são sinônimos. Sinônimos. Então o plano de Deus é que todos os seres façam a autorrealização. O plano do inconsciente coletivo é que todos os seres façam a autorrealização. Esse é o plano de Deus. Aí a gente diferencia o Deus criado do Deus criador. Esse é o Deus criado. O método dele, o propósito dele é levar todos os seres que entraram neste processo à autorrealização. Esse é o propósito do Deus criado, do mundo criado, da escolinha espiritual que é o mundo. O espírito, ele fala, é algo psíquico. Distinguimos isso da corporalidade. Ele fala que os primitivos também se distinguem. O primitivo é um, é a alma, e o espírito é outro. Então, o espírito são sentidos como sendo alguma coisa de estranho ao homem. E nós fazemos a mesma coisa. Eu sou um, a alma é outro. Essa é a nossa percepção. Quando que, no fundo, você é a alma encarnada. Não são dois. Mas a percepção é essa. Os primitivos falam acerca das travessuras que os espíritos fazem no mundo do vivo. A imagem que tem deles corresponde a fenômenos nas experiências espíritas. Então, que é só uma relação que ele está falando no mundo dos primitivos com a religião espírita. Os fenômenos são muito parecidos. São muito parecidos. Então, gente, o maior recado que o Jung está dando nesse capítulo do livro dele.
O propósito do mundo é levar todos os seres à realização. Isso está retratado também nos Upanishads, nos Vedas, no budismo, está retratado em quase todas as filosofias. Esse é o propósito do mundo. E a gente acha que esse mundo precisa ser modificado. Queremos mudar o mundo. O mundo não precisa de mudança. Precisa sim de que nós façamos ele andar. Mas ele está perfeitinho do jeito que ele é, com todas as dificuldades que o mundo nos apresenta. É que essa escola aqui é uma escola meia diferente, né? Se a gente pega uma escola mesmo de nossa que a gente frequentou, né? Tem diversos graus, né? Tem o pré-primário, tem o maternal, depois tem outro e vai, né? Daqui a pouco tem universidade, pós-graduação, então as turmas estão mais ou menos separadas de acordo com o que ela já fez, né? No mundo não tem a separação. Aqui tem Hitler, tem Madre Teresa de Calcutá. Está tudo misturado. E esse é o propósito. Que alguns vêm te espizinho, e você espizinha o outro. Porque desse jeito a gente cresce, a gente aprende. Esse é o propósito do mundo. Eu falo aqui muitas vezes e parece que a gente é uma Osmir que é pessimista. Não, não é pessimismo. É vendo realmente o que eu estudei em diversas filosofias e todas elas falam a mesma coisa. Nós temos o sonho de transformar esse mundo aqui num novo jardim do Éden. Não precisa. Ele vai chegar lá, porque é cíclico. Era do ouro, era da prata, era do bronze, era do ferro, que nós vivenciamos agora, uma nova era do ouro. Porque ninguém é de ferro para aguentar viver sempre na era do ferro, que a gente está ferrado. Como você disse aí, que o mundo, todo mundo com essas divergências, e que vai aprendendo. Um sacaneando o outro é que vai aprendendo. Mário, olha para você, quais os momentos onde você mais cresceu? Foi quando estava tudo bom? Não, claro, nas crises a gente acaba ganhando dinheiro, acaba se movimentando mais, mas veja, teria uma necessidade tão grande desse mundo, precisa, além do mundo fazer as pegadinhas, ainda ele põe um movimento de persuasia para sacanear. Vamos ver, Mário. Vamos ver se é sacanagem mesmo. Fome é uma coisa. O que você acha? Fome é uma coisa boa? Mário, vamos ver. Fome é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Depende, não é? Como você sempre fala, depende. Pois é. Tudo depende. Se você não tivesse fome, você não se nutriria e morreria de inanição. Então a fome não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Mas se você não sente a fome, você não age para procurar alguma coisa para você se alimentar. Então é desse jeito. Então quando nós temos desafios, nesse próprio sentido nós estamos falando aqui de matar a fome, você vai atrás de matar a tua fome porque dói, é desconfortável. Você entendeu? Então a fome teoricamente é uma coisa ruim, mas não é uma coisa ruim. Então é assim que o mundo funciona. Então você age quando você tem desafio. Se você não tem desafio, sabe o que você faz? É que nem aquele mineirinho lá, que é que o mundo acaba num barranco para ele encostar lá e não fazer mais nada. Então esse é o nosso mundo. É isso que está fazendo aqui. Ele não está aqui, não precisa ser alterado. Se der para a gente fazer uma era do ouro dentro de uma era do ferro, a gente fazer uma era do ouro aqui numa comunidade nossa, que legal! Tem nada de proibido de fazer isso. Mas tem uma compreensão de que tudo é cíclico, tudo acaba, tudo muda. Então, por mais que a gente transforme esse mundo aqui num mundo legal, olha, gente, pode ter certeza de que
Vem uma catástrofe e derruba tudo. Vem um asteroide e transforma tudo. Acaba com tudo e começa de novo. Porque o grau de... a variedade de consciências, do grau de consciência das pessoas nesse mundo é muito grande. Tem aqueles que já podem viver numa era do ouro eternamente, já aprenderam, a Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, ou seres desse nível aí. Mas a grande maioria está precisando levar uns tapas no bumbum mesmo. Somos crianças. Criança precisa de um tapa na bunda para aprender. Mas tem sentido tudo que você falou aí, realmente, tem palavras simples, porém profundas. É interessante. Mas espiritualidade, Mário, espiritualidade é a coisa mais simples que existe. Toda complicação quem faz é a mente. Tem razão. É muito simples. O exemplo que eu acabei de dar, fome é uma coisa ruim, mas tira a tua fome. Fica sem fome para você ver o tanto que isso é ruim. Dor é uma coisa boa? Não, dor é ruim. Mas se você não tivesse o sentido do tato, tu enfiava o dedo na tomada e não sentia que está queimando. Então a dor é uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. Claro, é para você administrá-la. Mas ela não é ruim. Ela está ali para te mostrar alguma coisa. Para saber os seus limites, né? Você... Então, isso é o lado da natureza, que tudo que Deus faz, o inconsciente faz, a natureza faz, é te conduzir realmente, pouquinho em pouquinho, até chegar nesta compreensão de que ou você compreende as leis do mundo e dá uma ajeitada para você viver bem nesse mundo, ou sai do mundo. E, inclusive, você vai estar mais atento quando vier as porradas, você vai falar, peraí, eu precisava. Eu precisava. É aí que começa, Mário. Tu está ficando neurótico como todos nós estamos ficando, a gente está falando aqui. Tá? Ficar doido é bom. Deixa eu só falar um pouquinho, antes que vença o tempo aqui. Vera. A Vera é mais uma que entrou para a nossa loja. Tá? Vamos ver se o teu diploma veio certo. Vera Lúcia Alves Ribeiro. Eu acho que está certo. Então você, oficialmente, você é uma membro da Sociedade Teosófica, tá? E seja bem-vinda e se torne uma neurótica também. Sejamos neuróticos. Tá? Fala, César. É só fazendo uma espécie de analogia, o senhor estava comentando sobre a criança que leva um tapa na bunda, né? Se lembra que quando o bebê nasce, a primeira coisa que nós fazemos é dar um tapa na bunda, né? Porque está tão sossegado lá na bolsa da barriga da mãe, Sei. se ele não levar um tapa, o médico não tem nem como saber se ele está vivo, se está respirando ou não, né? Porque respirar e comer, está comendo pelo umbigo, então ele precisa ter o primeiro contato, senão fica uma coisa enfiada. Você vê que está acabando esse capítulo aqui, vamos só acabar esse capítulo aqui, que está bem no finalzinho. Quanto mais limitado for o campo consciente de um indivíduo, maior vai ser o número de conteúdos psíquicos que se manifestam exteriormente. Quanto mais limitado você é conscientemente, mais o inconsciente interfere na tua vida. Quanto mais consciente você se torna, menos o inconsciente manifesta na tua vida. Isso aqui acontece como... Ele vem aqui exemplo de magos, bruxas, essas coisas todas que têm um poder sobre a gente. Então, quanto menos consciente você for, mais você está sujeito a essas coisas. Quanto mais consciente você for, mas nem, como se diz, nem praga de pimenteira não pega. Você tenha consciência de que você é Deus. Que nós temos dentro de nós a maior divindade que existe no mundo abaixo de Deus. Está aqui dentro. Basta chegar nela. Desenvolver um pouquinho mais, tá? Aí começa a ter representação da alma. A alma, em vez de ser só a pessoa, você começa a se entender como alma, que você é mais do que você é, tá?
Então, nem todas as imagens nesse estágio, um complexo, pode se aproximar da consciência, mas não interfere mais. Você deixa a coisa se aproximar, mas não se deixa ela como sendo algo seu próprio. Você começa a conhecer, começa a se defender, começa a entender as leis do mundo. Aquilo que eu falei aqui, gente, vamos aprender as leis do mundo, que é mais fácil a gente viver nesse mundo do que viver inconscientemente. Melhor do que isso é querer transcender o mundo, mas enquanto a gente não tem a coragem de transcender o mundo, vamos aprender as leis do mundo que a gente se defende. Tá? Então aqui, ele fala que isso aqui não chega, um sentimento desse tipo, a absorver o complexo, fica mais ou menos, as coisas acontecem, fica entre o consciente e o inconsciente, mas não nos domina mais. O complexo tem uma existência autônoma, se opõe ao consciente, mas está lá. A gente tem compreensão porque nós estamos estudando as leis do mundo. Tá? Então o conteúdo poderá ser explicado como sendo parcialmente autônomo, ele não está integrado à consciência, mas é parcialmente autônomo, mas não me dominou. Não dominou. Semana que vem, gente, a gente vai entrar num capítulo meio complicado. Aqui a moerada vai cair matando a gente aqui agora, que a gente vai falar muito sobre o aspecto feminino no homem, e depois nós vamos falar também um pouquinho sobre o aspecto masculino dentro da mulher. Né? É o que ele chama de ânima e ânimos. Ânima é a manifestação, ânima é alma, essa é a tradução de ânima. Tá? A alma é feminina. E o feminino está presente dentro de nós. É bom você saber que a homofobia também dá cana. Fala de novo. Homofobia também dá cana. Também dá cana. Tá? Então é isso aqui, existe um aspecto feminino no homem, existe um aspecto masculino na mulher, e o Jung vai destrinchar isso aqui, porque esse é o nosso lado, quando a gente começa a se abrir para o coletivo, quando a gente começa a se abrir para a nossa alma. A essência da alma, de acordo com Jung, não só do Jung, como de outras filosofias, a essência da alma é feminina, não é masculina. Tá? E nós vamos falar sobre isso aqui, vamos tentar compreender um pouco esse lado aqui, para ver como esse lado ânima afeta os homens e como o ânimos afeta a mulher também e chega a destruir relacionamentos, por falta de compreensão do coletivo.